Então, boa noite a todos, a todas, bem-vindos ao Satsang. E hoje a gente tem esse tema, né? Como permanecer em paz momento a momento. Então, a gente tem que se perguntar, ah, hoje, vamos trazer a experiência de hoje. Você permaneceu em paz durante algum tempo? Você experimentou esse estado? Aconteceu aí? Donner diz que sim, ok. Victor, beleza. Veronice, tranquilo? Ficou em paz em alguma hora? E quando que foi? E quando que foi isso? Você ficou em paz? Quando que te deu paz? Oi? Quer abrir aí para falar? Diga. Depois que eu vim da hidroginástica, que eu deitei no sofá assim para relaxar, deu uma paz muito grande. Olha que bom. Então, essa paz ela veio também desse descanso, né? Então você estava numa atividade e aí a gente começa a associar a paz ao descanso, né? Aquele momento em que você relaxa, né? Então foi um relaxamento. Então a gente está associando paz a relaxamento. E, e por que você conseguiu isso? Porque o seu corpo ele descontraiu, né? Geralmente, quando a gente não está sentindo paz ou não está sentindo um bem-estar, é porque a gente está contraindo o corpo. Mas essa contração, ela vem da mente. Ela vem quando a gente começa a produzir o pensamento traço emoção, que é o pensamento que promove o, aquela emoção muito conhecida da gente, né? Que é o medo, né? Então, e o medo vai gerando a ansiedade, né? Todo pensamento ele puxa uma emoção junto. Ela pode ser uma emoção perturbadora, como eu falei agora, o medo, ou uma emoção que traga um bem-estar, né? Um prazer, ou até uma ausência de emoção, né? Quando é uma ausência de emoção, não é algo trazido pelo pensamento, não é o pensamento que está rebocando isso, né? Então, é algo que aparece, algo que surge, e no caso ali, né, da Veronice, ela disse que foi porque ela sentiu o corpo relaxado, né? Então, houve essa sensação. Mas aí pergunto, Veronice, você está aí? Tô Tá aqui? sim, Então vamos lá. Essa paz durou quanto tempo? há mais ou menos uma hora, mais ou menos. E por que que acabou? Por que que começou a sair da paz? Que era a hora de voltar, tipo assim, voltar à realidade, fazer alguma coisa. Então, tá vendo que você associa a paz a alguma coisa fora da realidade? Não, não é o normal, né? Não é normal. E é legal você trazer, fazer alguma coisa, né? Então, quando a gente se coloca nessa posição de fazedor das coisas, ter que fazer coisas, realizar coisas, a gente se coloca numa posição ansiosa, né? Porque fazer exige.
um esforço, um planejamento, e no fundo você está esperando o quê? O resultado daquilo que você está fazendo, né? Então, você já começa. Por que que eu estou querendo assim mostrar isso na experiência direta? Porque você tem que ter a noção do processo, como que esse processo caminha, né? Porque de cima para baixo não dá certo. Seria muito, assim, legal, né? Se alguém te falasse, fique em paz. E aí você já ficava na hora. Fique feliz. Fique quieto, né? Como o mestre do Moody, né? O Papadi falava, fique quieto, apenas fique quieto, apenas fique quieto. É uma provocação também, né? O que que significa ficar quieto, realmente, né? Porque você pode não verbalizar nenhuma palavra, mas você está ali fervendo, né? Por dentro, e aí você não está quieto, você não está quieta, né? E é uma provocação, porque é um desafio, né? E muita gente desiste, né? Então, por isso que na espiritualidade séria não tem muita gente, não atrai, né, muitas pessoas, porque ah, vai exigir um olhar mais profundo, uma dedicação mais profunda. Mas para acontecer essa dedicação, tem que fazer sentido. Você tem que olhar e aquilo realmente tocar você, né? E hoje está mais difícil de acontecer isso porque as pessoas gostam das coisas mais superficiais. Então, o momento em que exige um certo mergulho, parece que começa a dar trabalho, parece que começa a tirar aquela sensação de segurança, né? E as pessoas acabam deixando de lado, né? Então, o satsang de hoje, ele é voltado para isso, para você se enxergar, né? E também fazer essa pergunta: por que que eu não consigo permanecer, né? Por isso que eu usei essa palavra, permanecer em paz, momento a momento. Então veio a Veronice, falou: olha, eu saí desse estado porque eu tinha que começar a voltar à realidade, isso foi muito importante, né? E fazer alguma coisa. Então, na nossa a realidade que a gente entende como realidade, é aquele sentir que se eu não faço alguma coisa, se eu não realizo alguma coisa, eu não existo. Eu. Ah, porque está muito na nossa cultura, né? Isso está muito impregnado na nossa cultura. A produção, né? A obrigação do movimento, a obrigação da ação, né? Para que você se sinta útil. Se você não se sente útil, parece que existe uma desvalorização da sua própria pessoa, né? Daquilo que você entende como a sua própria pessoa. Então, é um estado desafiador, né? O estado da permanência nessa condição. E aí eu gostaria que vocês me trouxessem mais elementos, né? Como vocês imaginam que deve ser isso?
essa questão de permanecer, não totalmente nesse estado de paz, mas pelo menos num estado de satisfação, que é um estado que antecede a paz, um estado de satisfação. Como fazer para viver bem, para ter bem-estar na vida, para estar satisfeito dentro da realidade, como você falou, Veronice? Então, se você vive todo dia a realidade é sinônimo de vida. Então, voltar à vida normal significa se estressar novamente. Significa estar em um estado desconfortável novamente. Não estar totalmente bem, não estar totalmente satisfeita ou satisfeito. Então, isso é para a gente olhar com mais profundidade e começar a ver um sentido nisso, para que isso comece a permanecer, para que isso comece a criar raízes, ok? Então vamos aprofundar, né? Fez sentido o que eu estou falando? Ok? Vocês estão acompanhando, né? E agora vamos fazer um balanço. Um balanço do último mês, né? Não vamos nem dizer de muito tempo. Dentro do último mês, qual é a sensação, o sentimento que você está vivendo a maior parte do tempo? Qual emoção você vive a maior parte do tempo? Normalmente. Fala, Isaac. Depende. É, É que você falou pelo último mês, e Isso, eu comecei a pensar no meu último mês. isso. Vai lá, último E eu mês. percebi que quando eu voltei ao trabalho, Aham, eu tô me sentindo bem mais ansioso do que antes. aham, Com uma preocupação maior em fazer as minhas coisas, porque o tempo ele é mais curto, né? aham. Antes eu não precisava ter uma otimização de tempo tão boa para sobreviver, né? Para fazer as coisas do dia aí. Mas aí quando essa necessidade de usar o tempo muito bem para conseguir fazer tudo, causa um estresse. Causa uma tensão, né? Existe uma preocupação com o resultado, ok? É isso? Uma preocupação com o resultado da ação. Né? Então, a ansiedade, a origem da ansiedade, né? Que nada mais é o medo do futuro, e o medo sempre é em relação ao futuro, né? É algo que não aconteceu ainda. A origem dessa ansiedade está na concepção do fazedor. Sou eu que estou realizando determinada tarefa, tá? Então, quando você se coloca nessa posição, aquilo vai haver um estrangulamento, que é essa sensação de estar, né, num condicionamento, né? E o corpo também vai produzir, né? Então, quando os pensamentos vêm nessa direção, o corpo se contrai, né? Como eu falei. Então, já existe essa contração, ok?
Ah, olha lá, o Donner está falando, aflição e entre aflição e tranquilidade, alegria, mais ou menos 40%, né? É lógico, né? A condição humana não vai ter um 100%, né, de tranquilidade, de serenidade. Sempre a gente vai ter o alto, né, e o baixo, né, essa turbulência, né? Agora, a questão aqui é se a gente consegue ter uma aproximação com essa ideia de uma forma mais ampla, essa tensão tende a diminuir. Qual é a forma ampla? Ah, é você olhar para aquilo que você é, né? Quem aqui sabe o que é? O que vocês são? O que cada um aqui é? Quando eu pergunto isso, o que surge aí em vocês? Quem é você, né? O que surge aí? Qual a primeira resposta? Veronice. Ô, Veronice, dá para você abrir a câmera? Eu sou uma pessoa iluminada. Vamos lá, Veronice, gostei da sua resposta. O Isaac é um observador. E o que vem em mente, tá? Ok, a primeira coisa, tá? Veronice, você falou que é uma pessoa iluminada. O que é uma pessoa? Que é uma pessoa? Você falou que você é uma pessoa, Um ser? um ser, tá? Mas a pessoa, todo ser é pessoa? Todo ser? Não necessariamente. Cachorro é pessoa? Tem Gato é gente que pessoa? Tem diz que pessoa é que não é melhor pessoa? que a gente. Então, olha, pessoa. Então, quando você se expressou, você trouxe esse conceito. O que é pessoa, né? Porque se você se define como pessoa, eu pergunto, o que é uma pessoa? Eu acho que tem tudo a ver com a segunda palavra, iluminada. Para ser uma pessoa iluminada, você tem que ser uma pessoa de luz, que traz coisas boas para os outros e que Ótimo, absorve as boas dos outros também, não é só que leva, né? ótimo. Mas vamos pensar uma coisa. Se você traz coisas boas para os outros e também absorve boas coisas, você não pode dizer que você é uma boa pessoa? Não necessariamente. Tem gente que só absorve as Não, coisas estou boas falando de você. Estou falando de de mim. você. Você disse, eu sou uma pessoa iluminada. Então, veja, você é uma boa pessoa, ok? Sim, eu me amo a pessoa. E as pessoas que estão aí em volta de você também acham isso. Eu acredito que sim. Então, vamos lá. Quando você usou a palavra iluminada, o que você está querendo dizer com isso? Iluminado em que sentido? Igual, por exemplo, Buda, né? Porque essa palavra a gente associa a Buda, né? Ou algum mestre, né? Eu acho assim que esse nada que eu vejo que eu consigo ajudar muitas pessoas, que muitas pessoas me procuram para ser ajudadas. E aí eu penso assim que isso faz a gente ser uma pessoa iluminada. Se não fosse assim, não procurariam a gente, né? Aí são os conceitos, né? Isso que eu quero estar mostrando aqui também, né? O conceito de iluminada, o conceito de pessoa,
ele está buscando um significado, que pode também, como você falou, eu sou uma boa pessoa porque eu faço coisas boas, né? Eu procuro ajudar as pessoas, né? Então, se isso te incentiva, né? Se você achar que você é uma pessoa iluminada, se isso te dá um incentivo para você continuar fazendo o que você está fazendo, muito legal. Mas não é isso que você é. Desculpa. Eu estou dizendo assim, o outro nível, você fala isso em relação aos outros, né? Eu ajudo os outros. Eu tenho uma boa vontade com os outros. Mas, quando não tem outros, quando você não precisa ser boa para ninguém, quando você está quieta, quando você. Aí eu, comigo. Oi? Aí eu sou boa comigo. Não, ok. Mas quando você não precisa fazer nada, não ser boa também é fazer alguma coisa, né? Eu estou agindo, eu estou fazendo alguma coisa. Então, quando você está quieta, quando você não é boa, quando você não é má, quando você não está se manifestando, não está se expressando, você continua existindo, concorda? Sim. E o que é isso que está existindo? É isso que eu estou me referindo. Antes de você ser boa, antes de acontecer a presença das pessoas, e antes de acontecer a sua própria presença, antes de você se dar conta da sua própria presença, o que você é? Sei te falar, não. Aí, menina, é aí que tem que chegar. É aí que tem que chegar, né? Então, é isso. O Isaac também falou, olha, sou um observador. Então, o que ele faz? Observa. É um fazer. Porque nesse fazer você está se autodefinindo, né? Então, você é uma pessoa calada que, ao invés de se manifestar muito, se expressar muito, você se mantém mais inerte, vamos dizer assim, e se coloca numa posição onde a observação acontece, ok? Ah, mas não é um fazer a observação. Porque se você coloca como um fazer a observação, aí surge a ideia de um observador. Não há alguém que faça a observação. A observação simplesmente acontece, né? Então aí vai desaparecendo, Isaac, a ideia de alguém que seja um observador, alguém que faça a ação de observar, ok? Então, o que eu estou trazendo aqui? Para a gente começar a se desprender da ideia de que você é alguém que está agindo, porque a observação acontece. Você se mantém mais em silêncio, você se mantém mais afastado, não está tão envolvido ou envolvida com os pensamentos, com os medos, com os acontecimentos, ok? Então, o que acontece? O silêncio vai ser maior. A ideia que você tem de ter que fazer alguma coisa, ela começa a diminuir. E aí vai existindo um espaço de abertura maior, aonde você começa a se sentir mais confortável. Então a gente está chegando no nosso tempo. O que seria essa paz? A sensação de uma abertura maior, porque se você tem uma sensação que você está comprimido,
essa sensação te traz desconforto. Se você tem uma sensação que você está relaxado, está aberto, né? Está solto, não está sendo comprimido ou reprimido por algo que você esteja pensando, ou alguma emoção que esteja surgindo por causa do pensamento, você se coloca numa outra posição, uma posição ampla, aonde a sensação de serenidade é maior, de tranquilidade é maior. E você consegue verificar com mais discernimento, mais clareza, para não se envolver naquilo que é oferecido para você. O que os pensamentos te oferecem? Os pensamentos te oferecem perturbação, a maioria das vezes. Os pensamentos estão te perturbando, né? Quando um pensamento não traz perturbação, essa emoção perturbadora, eles trazem uma sensação de bem-estar. É comum isso. Você pensar em alguma coisa e se sentir bem. O que é mais comum? Você pensar em alguma coisa e ficar perturbado ou pensar em alguma coisa e se sentir bem? Mais comum fica perturbado, né? Quem falou? Desculpa. Tive que abrir para a Gaia lá. Não, Maurício, Oi, Li. mais comum fica perturbado. É, Ele trazer perturbações, né? eu acho, né? Queria trazer isso para vocês, tá? Mas o mais comum é isso. Porque a gente, como a Veronice trouxe, a gente desenvolveu uma realidade aonde a gente está inserido, que é uma realidade que ela é instável, tá? E o que que a gente quer? O que que a gente almeja no fundo? O que que você quer, né? O que que você mais deseja para ficar em paz? O que que pode trazer mais paz? Assim, na experiência direta. Qual é a sensação que te traz mais paz? Sabe? Vamos A pensar sensação nisso. Oi. de segurança, de confiança. É isso aí, a gente já sabe, né? Segurança. A sensação que te traz mais paz é segurança. Porque só na sensação, no estado onde você se sente seguro, você fica à vontade. O que quer dizer ficar em paz, em primeiro lugar? É ficar à vontade. Né? Qual que foi a descrição que a Veronice trouxe? Eu cheguei da aula de hidroginástica e deitei lá no sofá da minha casa e fiquei em paz. Ficou à vontade. Se sentiu segura. Ela não deitou no meio da rua, né? Ela não deitou na calçada, ela não deitou na jaula de um leão, né? Então, aí, por isso, ela se sente segura. E o que que o medo faz com a gente? Oi? A Regina quer falar, Regina? Não, não. Ah, é que o microfone está aberto. Você quer... Me des- Não, não eu tem tô meio problema. perdida aqui, Maurício, me desculpa. Não, mas diga aí, o que que você falou? Não, eu não falei, não.
Tá? Só tô te ouvindo mesmo. Não, então vamos lá. Eu quero saber o que você está sentindo aí. Eu tô sentindo uma sensação de paz. Por incrível que pareça, eu tô sentindo segura nesse momento, né? Tá vendo? Então a segurança, ela traz a paz, mas a questão é que a gente coloca essa sensação de segurança dentro, exigindo que várias situações estejam presentes. A gente não está seguro todo momento, porque a gente tem uma sensação de ameaça a todo momento. Concordam? Concorda, Sim. Verônica? Concordo, e eu me sinto, não sei os outros, mas eu me sinto muito ameaçada quando alguém da minha família tem algum problema de saúde. Eu me sinto muito ameaçada. Aham. Então é isso que a gente tem que olhar, né? É para isso que a gente tem que olhar. Todo mundo aqui na condição humana, ela tem normalmente isso, né? Por que que você, Veronice, tem essa sensação? É o que me traz mais insegurança, uma coisa eu acho que foge do alcance da gente muitas vezes. Mas você Aí sabe, eu tenho, mas você sabe o que que você sente medo? Da perda. eu acredito que seja, né? É a perda, né? Então, a gente, na condição humana, a gente sente, tem uma sensação que essas pessoas nos pertencem, ok? Porque a gente cria afeto por elas. O fato da gente criar afeto por elas tem um elemento contaminador, que quando a gente cria afeto, a gente também cria uma noção de posse, entendeu? Então é para isso que nós vamos olhar agora, para essa noção de posse. Porque essa noção de posse é um agarramento. Esse agarramento, a gente está buscando segurança nessas pessoas. Então, aonde você está buscando segurança? No lado de fora. E por que que você não se sente segura? Porque o lado de fora muda. Muda a todo instante, né? Então, e o que que o Cristo falou? Construa sua casa sobre a rocha. O que que é a sua casa? A sua atenção, a sua vida, a sua realidade. Construa a sua realidade sobre a rocha e não sobre a areia. Por quê? Porque a areia muda. E o que que ele estava falando? Sobre a areia é o quê? A areia é o mundo. A areia é o que está aqui fora. Isso aqui muda, tá? Só que a gente insiste em construir a nossa casa, que é o lugar que a gente fica à vontade. O que que é a nossa casa? Lugar que a gente fica à vontade. Que você trouxe aí, né? Eu deitei no sofá na minha casa e fiquei em paz. Por quê? Porque você está em casa. Você está à vontade. Aí você vai pegar essa casa e construir ela no mundo. E você está em paz por enquanto. Por quê? Porque daqui uma hora você não está mais em paz. Porque esse mundo onde você fez a casa muda. Ele te pressiona, ele te obriga, ele conduz você a uma condição ansiosa. Ele te reprime. Então, isso não é de hoje, é antigo, né? Então, há 2024 anos, Cristo já falou isso. E por que que a gente não constrói, então, na rocha? O que quer dizer rocha? Aquilo que é estável, aquilo que não muda. E o que que não muda? Essa é a pergunta.
Alguém sabe o que não muda? A sensação de que você existe não muda. Seu corpo muda. As suas emoções mudam. Seus pensamentos mudam. Seu estado de espírito muda. Mas a sensação que você existe não muda. É constante. Fala, Isaac. É, quando a gente é muito pequeno, eu acredito que a sensação de existir ali é diferente, né? Eu entendi o que você falou. Ah, Quando a tá, gente, tá. quando a gente é muito criança, 1 ano de É. idade, eu acho que a sensação de existir ali era diferente do de Ela hoje. não ela não é alicerçada em nada intelectual, né? Hoje, como você tem várias informações, a gente pode imaginar que aquele momento em que a gente era criança poderia ser um momento menos existente, né? Comparado com agora, É. com esse momento agora, ok? Eu não sei, eu imagino que talvez fosse um momento muito existente, porque tudo que a gente se preocupava no momento ali era com as coisas no momento, o que estava acontecendo, né? Na Aí verdade, conforme a gente cresce, que a gente aham. vai começando a dispersar nossa atenção, né? E a nossa E atenção vai cada vez ficando mais em outros lugares do que no agora. Eu acredito que exatamente, é é isso assim, pelo menos. que eu ia complementar, né? A gente imagina hoje que naquele momento lá de criança, né, que você trouxe, poderia ser Uhum. diferente a sensação de existência, né? Mas se você Uhum. olhar, tentar rastrear durante toda a sua existência, essa sensação não mudou. Houve informações, né? O intelecto desenvolveu, é, né? Algumas outras situações emocionais se desenvolveram, mas isso que é chamado existir não muda. Como você mesmo falou, a criança é um papel em branco. Então, aparentemente, essa sensação de existir na criança era mais pura até do que a sensação atual, né? Ela vivia mais no presente, porque ela não tinha, inclusive, informação suficiente para construir passado, ok? Nem para construir futuro. Então, isso veio como uma camada sobre aquilo que era, já naquele momento, a noção, o senso de existência. Só que é como se fosse o Sol, além das nuvens. A nuvem, em um certo nível, consegue obscurecer o Sol, mas na verdade não obscurece o Sol, porque o Sol está brilhando além das nuvens. E é isso que eu estou me referindo. A existência em si sempre aconteceu do mesmo modo, ela não mudou, né? O que pode acontecer é algumas interferências baseadas em falsas noções ou interpretações que nos trazem as emoções perturbadoras, né? Porque quando a gente tem um arquivo para poder chegar em certas conclusões, a gente vai e começa a provocar a expectativa ou a ameaça de algo que vai acontecer, e aí cria o estado atual de ansiedade. O que é a ansiedade? Uma projeção de uma possibilidade de acontecer alguma coisa que você não quer. É só isso. E isso produz o medo, e esse medo é perturbador. Ok, mas veja, a gente está olhando para as nuvens, e sem imaginar que além dessas nuvens está o sol brilhando. Se a gente consegue absorver esse sentido de estabilidade, a gente deixa de se identificar com as nuvens e começa a se identificar com o sol que sempre brilha. O sol sempre brilha, a todo momento, inclusive à noite.
Porque ele está brilhando em outro lugar, mas ele está brilhando, né? Porque a Terra girou, mas ele continua brilhando. Então, a sensação da existência é perene, ela é estável, ela não se perturba. E quando eu fiz a pergunta aqui para a Veronice, né? Eu tenho medo de perder, né? Pessoas que eu amo, da minha família. Por quê? Porque existe uma interpretação que aquelas pessoas são aqueles corpos. E aqueles corpos vão desaparecer, como todos os corpos vão desaparecer. Então, isso é uma coisa, né, que a gente deve absorver muito intensamente. A sociedade não quer isso, a cultura não quer isso, né? Porque é melhor se enganar, é melhor fingir que não está acontecendo isso, que isso não vai acontecer. Mas isso tem um preço. Se a gente se engana nesse ponto, né? E como que a gente está se enganando? Com a distração. A gente se distrai muito facilmente, né? E não se aprofunda nessas coisas. Então, é perturbador? É. Você vai perder as pessoas que você ama? Vai. Você vai desaparecer? Esse corpo vai desaparecer? Vai. Se você construir a sua casa na areia, você vai sofrer? Vai. O próprio Cristo falou. Porque se você constrói a sua casa na areia, virá a enchente e carregará tudo. Então, mais claro que isso, impossível. Se você constrói a casa na rocha, a rocha é estável. E onde é a rocha? Aquilo que não muda. E o que que não muda? A sensação de existência não muda. Mas se não muda em você, não muda no outro. Não muda em lugar nenhum, nenhuma hipótese. Se você consegue se identificar com uma sensação da existência, você começa a entender que o outro também é a sensação da existência, e não o corpo, e não a forma. Porque a forma e o corpo, né? O corpo como forma, ele está sujeito às mudanças. E a gente também se identifica com esse rosto, com essa forma, com esse corpo. Quem eu sou? Quando a Veronice falou, eu sou uma pessoa, o que ela quer dizer? Eu sou esse corpo. Essa pessoa tem um corpo? Tem. Qual? Este. E o que é ter um corpo? É possuir um corpo. Esse corpo é seu? Essa é a pergunta. Esse corpo é seu? É da sua propriedade? É da sua posse? Essa é a pergunta. E aí eu vou responder: não. Seu coração está batendo. Não é pela sua vontade. Quando você come alguma coisa, você digere. Não é pela sua vontade. O sangue está circulando. Não é pela sua vontade. A visão está acontecendo. A audição está acontecendo. Não é pela sua vontade. Então, como é que você pode dizer que o corpo é seu? Que tem alguém que possui o corpo? Não tem ninguém que possua o corpo, né? O corpo é dele mesmo. O corpo é seu autopossuidor, né? Se existe alguém para possuir o corpo, é ele mesmo que possui ele mesmo. Mas nem o corpo possui o corpo. Porque o corpo é uma aparição momentânea. Para isso que existe experienciar essa realidade. Para que você existe? Para experienciar a realidade. E nós, como somos muito medrosos, a nossa experiência da realidade é sempre vinculada ao medo.
Então, nós nascemos com medo, nós vivemos com medo e nós morremos com medo. Por quê? Porque nós achamos que nós somos isso, o corpo. Fala, Tereza. Maurício, você falou Isso. algo aí assim, né? Uhum. Existimos para experienciar, não? Para que o ser possa experienciar. Eu me perdi um pouco. O Uhum. que que você falou? Você pode repetir? É, essa existência, né, que surge, o corpo está acontecendo através dos sentidos, a gente está tendo essa noção, né, que o corpo está acontecendo, porque se não houvesse nenhum sentido, a gente não teria essa noção. E não só o sentido, mas quando o sentido vem e traz os estímulos sensoriais para o cérebro compõe a realidade, né? Na verdade é isso. E o que que é a realidade, a não ser experiência? Agora, nessa colocação sua, como na colocação de diversos advaitas, né, diversos mestres, essa experiência teria uma finalidade. A consciência experienciando a si mesma através de algo que parece que ela precisa fazer. Senão ela não seria uma Essa era a consciência. pergunta que eu ia te fazer, Ah, na não acredito. verdade. Para que a experiência? Ah, legal. Eu ia te perguntar isso. Aham, Porque você falou assim, né? É por isso que aham, eu pedi para você repetir o que você falou. Porque certo. eu queria lembrar assim, formular minha pergunta. Minha pergunta é exatamente isso. Aham. O sentido da própria O experiência, sentido entende? da experiência, é. Então, Para que a para experiência? quê, né? Para que acontece a realidade, né? Para que serve É, essa realidade? Qual a mais ou finalidade, menos né? isso. É isso? Qual a finalidade de ficar experienciando É porque isso? parece que tem hora que é tão sem sentido. Sabe qual que é o problema, Tereza? A gente quer que tenha um sentido, porque a gente se sente mais seguro tendo um sentido, sabe? Então, pode notar que as tradições religiosas, mesmo o Advaita, o Neo-Advaita, eles querem, né, construir alguma coisa que perdure. Então, quando você fala assim, por exemplo, no Advaita fala, eu sou consciência. E esta consciência continua após a morte do corpo. O que que é mais ou menos isso? A alma, Atman, né? Eu sou a alma que vai imortal. Então, qual que é aquilo que é mais perto da nossa segurança? A imortalidade. O que nós queremos para nos sentir seguros? Queremos ser imortais, né? Eu já nem sei mais. Não, agora, não, estou dizendo a nossa cultura. Tanto religião. Parece que, parece que o medo agora é da própria imortalidade. Eu penso assim, nossa, isso não vai acabar nunca. Então, calma, calma. Mas existe uma, uma pretensão, né? A gente quer uma vontade de que não sejamos é, aniquilados, né? Que a gente não se extingua, que não se, senão é uma coisa sem sentido, né? Essa é a lógica. Se não houver uma vida após a morte, se a consciência não continuar, para quê? Aí eu vou voltar na sua pergunta: para que essa experiência? Para que ficar aqui sofrendo? Para quê? Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. E eu tenho medo que É, não mas se faça continua sentido. também não faz, porque fica assim, vai continuar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E se E para continuar quê também não também? faz, né? Então eu vou fazer uma Não. pergunta mais profunda para você, mais profunda para todos. Quem quer que faça sentido? Quem quer, né? Alguém
que tem É medo a que não pessoa, é a faça. pessoa. Alguém que tem medo que não faça. Entende? Então a gente está indo para um caminho mais profundo, né? E aonde que está a segurança total? Onde que está a liberdade total? Fazendo ou não fazendo sentido, tanto faz. Você está se libertando de uma interpretação e de uma necessidade que seja de alguma forma esperada. A libertação é ser o que é, né? Seja o que é, assim é. Seja o que é, assim é. E acabou. Não crie expectativa, né? Porque aí se você se liberta do medo, quando você se liberta do medo, você está segura em qualquer situação. Em qualquer situação, tá? Eu acho que Mas não é a cria. rendição, né, que se fala e que é muito difícil, né, Maurício? A rendição é porque tem alguém para se render. A rendição é difícil porque E o que não é difícil, então, dentro do que você está falando? o que não é difícil é o seguinte: a gente está concebendo isso dentro de uma interpretação. Você fala em rendição, alguém tem que se render, ou seja, entregar o que possui. Você partindo Hum, do ponto de que há uma rendição, né? Há um possuidor, há uma pessoa que possui coisas e que vai abrir mão dessas coisas. Então, a ideia de que alguém que possui coisas e que pode abrir mão dessas coisas está equivocada. uhum. Porque se ela É, pode faz. abrir mão, ela também pode querer mais coisas. Então, não é uma rendição reversa. Eu posso cada vez mais acumular coisas, né? Agora, se você tem noção que existe alguém que acumula ou perde, esse é o problema. Está havendo uma distinção dentro da realidade. A realidade é por si, né? Não tem como lutar contra isso. Então eu vou ficar, né? Como agora vai servir para o Donner, né? Eu vou ficar triste, eu vou ficar sem vontade de fazer nada, né? Por quê? Porque não tem sentido. Eu fazendo ou não fazendo vai ficar do mesmo jeito, entendeu? Então, que há alguém se colocando como diferente da realidade, existe uma existência à parte. A realidade existe aqui, mas eu existo aqui. Isso é dualidade. Então, enquanto houver a dualidade, o pensamento dual, sempre vai haver a ideia de ganho, de perda, e alguém que está experienciando alguma coisa. Porque quando você traz a ideia de que a experiência, para que serve? Eu sou o experienciador, você é a experienciadora da experiência, para que serve isso? Para nada. Por quê? Porque o ponto de vista que você está partindo está errado. Não tem um experienciador da experiência. Não tem uma pessoa Tem só a experiência. tem só a experiência acontecendo. Quando desaparece o experienciador, desaparece a experiência também. Porque não tem ninguém para nomear as coisas. É isso e aquilo, né? É isso e aquilo. É duas coisas, são duas coisas, tá? Então, o que que o Ramana falou? Quando que a inquirição termina? Quando o questionador desaparece. Então, enquanto a gente se colocar como uma pessoa existente fora da existência, nós estamos fadados ao sofrimento. Não existe ninguém existindo fora da existência. Não existe duas existências simultâneas acontecendo. Há só uma existência. Existe uma imaginação acontecendo sobre, interpretando uma realidade que não está acontecendo, somente acontece naquela imaginação.
O que você está querendo dizer é que o que está acontecendo, você falou, é só uma coisa, que seria digamos assim, a manifestação, né? Que é o que você costuma dizer. E a imaginação, você está falando da pessoa imaginando. A imaginação é querer entender a manifestação, é querer controlar a manifestação. Por que você quer entender? Para controlar. Controlar no sentido, eu tenho que ter um mínimo Ou para de controle sobre isso aqui, senão eu vou ficar louco, né? Senão vira o caos, eu não quero ficar dentro do caos. O que você quer? Segurança. Para que você quer controlar a realidade? Para ter segurança. E quem quer ter segurança? Alguém que tem medo. Porque se você se sente alguém que é isolado da existência, existindo à parte, qual que é a primeira coisa que surge? Medo. Como que eu existo diante desse universo inteiro, isoladamente? Eu sou muito pequeno, eu tenho medo disso aqui. Mas isso é uma interpretação. Você não existe fora do universo. Você existe, não é nem junto com o universo, mas há uma existência comum, sem limites, sem barreira. É louco, é misterioso, mas é assim. E não adianta lutar contra isso. Agora, eu vou trazer, engraçado, né? Eu achei que não dava para ler isso, mas no fundo o satsang veio parar aqui, né? Eu tô lendo, vou ler aqui para vocês uma parte de um sermão do Mestre Eckhart. Vamos lá, preste atenção, hein? Nem o um, nem o ser, nem Deus, nem descanso, nem bem-aventurança, nem satisfação podem ser encontrados onde são feitas distinções. Ser, portanto, aquele um, para que possas encontrar Deus. E sem dúvida, se fores inteiramente aquele um, assim permanecerás, mesmo onde existem distinções. As coisas diferentes serão para ti partes daquele um, e não mais se colocarão no teu caminho. Então, ele fala sobre a experiência da não dualidade, né? Enquanto houver distinções, haverá dualidade. E aí vem o Suzuki, né, que é o mestre que escreveu esse livro, né, filósofo, do Zen, e diz o seguinte: onde há distinções, não podemos encontrar o um ou o ser. Suas, quando somos aquele um, inteiramente aquele um, todas as distinções ou todas as coisas diferentes podem ser deixadas onde estão e serão todas as partes daquele um. E não nos oferecerão obstáculos para usarmos a fraseologia de Kegon. Para falar a verdade, porém, as distinções jamais poderão permanecer como distinções se não forem tornadas partes daquele um. Embora no que me diz respeito, não goste da expressão partes, em conexão com todas as diferentes coisas, não são partes, mas são o próprio um. Não são partes, porque se fossem, ajuntadas produziriam o todo. Partes é uma expressão traiçoeira. É uma expressão traiçoeira. Então, não são partes, mas são o próprio um. Essa noção é uma noção de não dualidade,
Porque não existe coisas ajuntadas ou interconectadas. O que há é o que é. Quando você fala o que há, é o que é. Não tem divisão, né? Agora, esse nível de experiência que nós estamos colocando é um nível absoluto. É um nível absoluto. Tá? Então, vamos esclarecer. O dia a dia, o trabalho, a busca pelo dinheiro, o estudo, ir no supermercado, comer, dormir, é. Não é diferente. É um. Isso é um nível absoluto presente em tudo. Aonde que acontece a distinção? Na mente. E para que serve essa mente? Para você operar um dia a dia funcional, mas não é para você ser prisioneiro dessa mente. Não é para você se render a esta mente. Essa mente é um instrumento para você andar no mundo, mas essa mente não é você. O que você é. Se acostuma com isso. O que você é para sempre? Não sei e não interessa, tá? Porque senão você está criando uma necessidade que seja. Se eu estou livre dessa necessidade, eu estou seguro comigo mesmo. Se eu estou seguro comigo mesmo, estou em paz. Hum. Então, não há uma distinção, nem mesmo da espessura de um fio de cabelo. Porque se há uma distinção da espessura de um fio de cabelo, céus e terras estão separados. Essa é uma frase do Zen, né? Se há uma mínima distinção, céus e terras estão separados, ou seja, dual, dualidade, dois. E quando você está à vontade na vida, você não pensa em nenhum tipo de conceito, nem dual, nem não dual, nenhum, nem descanso, nem cansaço, nem coragem, como ele falou, né, desde o início. Porque você está nomeando situações distintas, onde, na verdade, você tem que ouvir a música por completo. Você, quando ouve uma música, você não quer distinguir nota por nota, senão você perde a música. Você perde a emoção da música, né? Quando você olha uma construção, né? Taj Mahal, por exemplo, você vai ver a beleza do Taj Mahal. Mas se você começa a querer separar tijolo por tijolo, parte por parte, você perde o Taj Mahal. Então é essa mente que divide, que fraciona, ela não deve ser colocada para todas as coisas. Ela é um instrumento útil dentro de um limite e não para tudo. E aí você começa a viver mais no absoluto. Se você começa a trazer mais para a sua vida o absoluto e ter essa experiência da qual a gente está falando hoje, você vai sempre ter a impressão de você precisar de cada vez menos coisas. Eu não estou falando só de coisas materiais, não é isso. O que é a impressão de ter cada vez menos coisas? Ter a impressão de ter a necessidade de coisas, a necessidade de se preencher com alguma coisa. Porque você vai entender e se sentir pleno e plena, cheio e cheia da graça que é. Assim é.